na verdade, eu sou um milagre. Porque a minha mãe morava na cidade, zona rural, interior de Socorro, e não, nós não tínhamos, minha mãe não tinha médico, e a minha irmã tinha 11 meses, e a minha mãe já estava grávida, né? E quando eu nasci, ela disse que eu pesei 1 quilo. Ah, nossa. 1 quilo. E da cintura do bebezinho, da cinturinha para baixo, não tinha pele. E naquela época Não tinha dado não tinha formado. recurso, eu não tinha formado ainda. Então eu falo que eu sou um milagre, só eu mesma não sabia. Exato. E os meus pais, na época, não tinham condições financeiras e não sabiam o que fazer comigo, e eu chorava dia e noite. E a minha tia, que é a irmã do meu pai, falou assim, olha, eu tenho condição, porque eu tenho um supermercado, aí eu tenho condição de cuidar dela. Como a minha mãe precisava trabalhar com meu pai, eles trabalhavam no trabalho mesmo, assim, de sítio, de roça, e de plantação, de plantar. E minha mãe levava minha irmã, e uma vez a minha mãe nos fala que quando ela olhou, tinha uma cobra já indo em direção à minha irmã. Então ela deixou ficar com a minha tia. E a minha tia tinha um sonho muito grande de ser mãe, e ela não podia ser mãe. E aí a minha tia falou, tem alguma coisa errada, porque você fala que a menina chora dia e noite, mas comigo ela não chora. Na verdade, ela estava mentindo, porque ela queria eu para ela. Sim. E a minha mãe falou, nossa, mas como assim? Eu não consigo dormir a noite toda, porque ela chora de dor. E aí meu pai falou assim, então, vamos dar para ela, a menina. Daí minha mãe falou, como dar a minha filha? Falou, você não tem condição de cuidar, nem eu. Então a minha mãe nos deu, né? Aliás, minha mãe disse que é meu pai, depois de algum tempo, que depois nós vamos contar a história de liberar perdão, que não liberava perdão, né? Que é uma coisa que muitas pessoas hoje em dia, até na igreja, estão anos e anos na igreja e ainda não liberou perdão. E o perdão não faz bem só para o outro. Aliás, o perdão faz bem para si próprio. Sim, sim. Né? E então meu pai me entregou para minha tia, e a minha tia falou, olha, nós vamos falar que vocês são os pais e nós somos tios. Sim. Mas, na verdade, depois, minha mãe disse que depois de 4 meses, então, com 3 meses de idade, eu fui morar com essa minha tia. E depois de 3 meses também, eles venderam lá o supermercado e mudaram num lugar bem distante. Já para se afastar que mais era ainda. para se afastar mesmo. E na medida que eu fui crescendo, então, quem eram os meus pais? Né? O meu pai, que era João, minha mãe, que era Maria, que eram Os tios. que eram meus tios. E aí eu lembro, tudo lembra a Bíblia, né? Olha. Eu amo a Bíblia, eu amo. E eu lembro de Esther, que não tinha pais. Sim. E muitas, agora eu já quero falar de infância. A Bíblia diz, instrui a criança o caminho que deve andar. E mais tarde não o desviará. Eu não era uma criança instruída, ensinada pela palavra de Deus. Sim. E quem não é instruída, essa fase de infância é onde a formação, onde vai formar tudo, a nossa mente, Sim, os valores, tudo. E é uma fase que o inimigo tem trabalhado muito
na vida de crianças, né, de adolescentes. Sim. Mas eu já quero profetizar junto com você, Amém. amada, que o Senhor, que o Espírito Santo toque nas crianças Amém. e toque nos seus pais nesse momento. Amém. Que eles instrua a palavra de Deus para que o inimigo não ache, não encontre nenhuma Amém. brecha em nome de Jesus. Amém. Porque filhos são herança do Senhor. É. E então eu fui crescendo e meus pais me colocaram na escola. E um dia, a minha mãe, eu tinha um cabelo enorme, aliás, o cabelo era maior que eu. E o meu cabelo era enorme. E a minha mãe não falava que não podia tomar sol o meu cabelo. Por quê? Porque meu cabelo era lisão, preto. Ela disse que queimava no sol. Ah, Então ela falou, não, esse cabelo é lindo. Eu falei, olha, minha mãe veio me buscar. Ela não é sua mãe. Como não é minha mãe? Você é filha do Modesto Policarpo e da Antônia Maciel Quem que te Policarpo falou? Ferraz. As crianças da escola. E falou, olha, e sabe a Helena, aquela menina? Ela é sua irmã. Ela não é sua prima. E como que sabiam assim? Porque eles conversavam? Porque a As minha mães irmã falavam. e o meu pai, eles sabiam. Ah, Né? Na época, então agora, já estava com 7 anos. Sim. Eles sabiam. E Mas falaram para outras menos crianças. eu não sabia. Sim. E aí, então, quando eu fui embora, eu já sabia ler. Fui e falei, eu quero ver como que está no meu registro. Sim. Essas crianças estão mentindo. E a Helena falou que é minha irmã, mas são tudo mentira. Quando eu fui, procurei, achei, estava Modesto Policarpo Ferraz, Antônia Maciel Ferraz, que eram os meus pais, né, verdadeiros mesmo. E então eu perguntei para minha mãe de criação, por que os meus pais fizeram isso? Aí ela falou, sua mãe ia te jogar no rio. Inventou. Ela ia te jogar no rio. Eu falei, porque essa menina só tem cabelo, essa menina, ela não vai mesmo, eles chamam lá de vingar, né? Não vai vingar essa menina. E então, aí eu e seu pai te pegamos. Tipo, como se eles fossem os salvadores. Isso. Mas por que ela fez isso? Porque ela ficou, porque agora os meus pais já estavam bem de vida, meus pais já estavam numa outra posição mais elevada, materialmente falando. Ela achou que talvez eu queria ir embora, então, com os meus pais verdadeiros, mas eu sabendo que eles não me queriam, eu continuaria com ela. Sim. Era um desejo muito grande de ser mãe. Sim. Então, olha como quando você converter, é mudar completamente o rumo e os pensamentos. Sim. Né? Isaías 55 fala, né? 55:8, né? Que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, né? Nem os vossos caminhos, o meu caminho, diz o Senhor. Então, nesse momento, eu tinha, na verdade, 2 pais, né? Sim. 2 mães e 2 pais. Sim. Mas eu era a criança mais infeliz. Olha só. E fui crescendo revoltada. Tinha música do mundo na época. Sim. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, né? E eu ficava cantando essa música. Se identificava com isso e foi colocando como se fosse a sua verdade. Isso. Né? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Sim. Porque nunca me trataram com amor. E quem não tem amor e quem não sente ser amada, o que tem dentro? Fora do amor? Só revolta, ódio, mágoa, tristezas, angústias. E eu fui crescendo, né? Crescendo e não
quando eu estava com 10 anos, essa minha tia, ela começou a ficar doente. E ela ficava doente, mas eu falava, mas que doença, que eu não entendo a doença da minha mãe. Meia-noite, ela tirava a roupa e saía, porque ela era um sítio, uma fazenda. Sair para fora, assim. Saía andando, Pelada. nua, totalmente nua e gritando. E eu amava ela, porque ela que me... E o seu pai, tio, como que fazia? Eu falava assim, não, a minha mãe, ela que me salvou, eu preciso ajudá-la. E eu saía correndo atrás dela e o meu pai, não vai atrás dela. Ela é uma doença, filha. Ela tá louca, é uma Era doença tipo uma mental. possessão? Era o quê? Para ele era uma doença mental. Loucura mesmo, né? Para ele era loucura. Só que eu falava, não posso deixar ela sozinha. E nesse dia ela estava com uma imagem no braço e com uma faca no outro. Na rua. E eu atrás, pequenininha, não conseguia alcançá-la. Meu Deus, olha que perigo também. De repente, olha aí, quando Deus tem uma obra, o Senhor livra. E por isso nós estamos hoje aqui, Karina. Quantos livramentos desde a nossa infância. Nós estamos aqui gratas ao Senhor por tantos livramentos que Ele nos deu. Quantas vezes que o inimigo tentou nos matar, usando vida de pessoas. São tantas coisas que Ele aproveita as oportunidades